duerme, fui yo que dormí. ¿Qué pasó? Ezequiel 36, 26. Eu abri a página e não abri o versículo, não foi? Que pena com vocês, gente. Perdão. ¿Puedo ler entonces? ¿Ahora sí? ¿Seguro? Bueno, entonces dice así, ó. Además, os daré um coração novo e pondré agora preste bastante atenção como está escrito a palavra Espírito. Porque quando você vê a palavra Espírito escrito com letra majúscula, la E de Espírito majúscula em la Bíblia, sempre se refere ao Espírito de Deus. Preste bastante atenção. E quando nós outros vemos em la Bíblia Espírito escrito com letra minúscula, E minúscula, pode ser dos Espíritos. Ou o Espírito del hombre, ou o Espírito del diablo. Vou a repetir, porque muitos de vocês não sabem, nunca uma pessoa lhe explicou isso, lhe ensinou. Então, eu vou ensinar outra vez. Quando você vai a ler a Bíblia, quando você leia a palavra Espírito com letra que maiúscula, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Sempre estará com a E maiúscula. Quando você veja a E pequena, pode ser dois tipos de espírito. Aí você vai ter que ler para entender de que espírito a Bíblia está falando. Pode ser o espírito del hombre ou o espírito del diablo. En este caso aqui não é o espírito del diablo, é o espírito del hombre. Então ele habla assim, ó, preste bastante atenção, que nos vai dar um novo coração e nos vai dar e vai colocar um espírito novo. Ele não está falando aqui do Espírito Santo. Preste bastante atenção. Dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el coração de piedra e os darei um coração de carne. Pondré dentro de vosotros mi espírito e harei que andeis em mis estatutos e que cumplais cuidadosamente mis que ordenanças. Preste bastante atenção aqui no pastor. Traga aqui as 3 hojitas. Eu necessito de 2 varones, 2 obreiros varones aqui, por favor. Queda o pastor aqui. Tenga aqui. Queda aqui, pastor. Não, queda aqui no meio, pastor. No meio, no centro. Venga aqui, obreiro, por favor. Presta atenção em lo que você vai escutar. Escute, vem aqui, por favor, presta atenção. Aqui nós só temos espírito del diablo, espírito de Deus e espírito del hombre. O ser humano sofre a influência de um destes espíritos. Preste bastante atenção. Por que Deus promete dar a mim e a você outro espírito del hombre? Escute isso, os obreiros que estão aqui. É algo novo que vocês talvez nunca escutaram esta prédica. Preste bastante atenção. Todo ser humano tem seu espírito. Todo ser humano, qualquer ser humano, qualquer pessoa tem su quê? Espírito. É o espírito de la persona. Nós outros somos cuerpo, alma e quê? E espírito. Mire lo que a Bíblia habla del espírito del hombre. Vamos a ler aí o livro de Provérbios. Ui, eu deixei minha hojita aqui.
Espera aí, gente, que eu vou falar do capítulo. Provérbios 18, 14, versículo 14. Provérbio é fácil de encontrar. Isso. Provérbios 18, depois de Salmos. 18, 14. Capítulo 18, versículo 14. Puedo ler? 18, 14. Se você não encontrou, apenas mire para o pastor para que podamos. 18, 14. El espírito del hombre puede soportar su enfermedad. El espíritu del hombre puede soportar su qué? Pero el espíritu quebrantado, angustiado, triste, dice assim: ¿quién lo puede sobrellevar? Presta atenção. Quando uma pessoa está com seu próprio espírito enfermo, mal, o espírito de Édia. Há pessoas, mire para mim, não mire para a Bíblia, não, agora mire para o pastor. Há pessoas que o espírito de Édia, um exemplo, é como o espírito de Gedeón. Mira como era o espírito de Gedeón quando Deus falou assim com ele: ve com esta tu força e livra a Israel. Ele dijo: ah, Senhor, pero eu sou pobre, minha família é la menor. Ele tinha um espírito de uma pessoa com la autoestima baixa. Ele se sentia incapaz. Quando uma pessoa está assim, com este tipo de espírito, ela não vai vencer. Você sabia que há pessoas que elas têm hasta o espírito de quem? De Deus. Presta atenção. Mas se aún com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, prestem atenção, obreiros. Se o espírito de la persona não está bem, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se somete ao espírito del profeta. Ele está de acordo com o espírito del profeta. Se la persona tiene el espírito de Deus, mas el espírito de ella es assim: não puedo, não dá, eu sou pobre, eu nunca vou a tener nada. Então, a pesar de tener el Espírito Santo não vai a conseguir hacer lo que ele quer hacer, porque o espírito de la persona não está bem. Não está bem. Precisa ser cambiado. Por isso que Deus falou assim, ó: eu vou a dar para você outro que. Se acuerda, presta atenção, se acuerda de dois homens, um chamado Josué e outro Caleb, que quando vino a mala notícia de que havia gigantes, a gente chorou. Mira, todo o pueblo chorou, porque o espírito del pueblo, dice a Bíblia, estava angustiado, mal, e dudaram. A incredulidade, isso, eles chorar, o desespero. Por mais que Deus estava aí, Deus estava com eles e queria dar a vitória, mas Deus precisava de um espírito forte. Deus precisava de pessoas com um espírito que? Forte. Mas eles estavam mal. De pronto, presta atenção, está passando o mesmo com você. Escute isso. Josué e Caleb gritaram e rasgaram suas vestiduras e falaram: não,
nós outros vamos a subir, e vamos a entrar, e vamos a possuir. Mira o Espírito. ¿Era o Espírito de Deus? Não. Era o Espírito de ellos. E Deus falou assim, ó. Josué e Caleb, ellos vão entrar, porque en ellos hubo outro Espírito. Deus não estava falando do Espírito Santo. Estava falando do Espírito de ellos. Você está entendendo? Agora você vai entender por que há incrédulos que avançam e outros que às vezes é da igreja e não avança. Você diz assim, por que eu vi uma pessoa incrédula, avança, cresce, principalmente na parte econômica, e às vezes uma pessoa da igreja não avança. Aí quando você vai conversar com a pessoa incrédula, entre comillas, incrédula entre comillas, é a forma de falar en el medio de nós outros. Não é que a pessoa seja incrédula, é a forma que hablamos, a maneira que hablamos. Mas você vê um tipo determinado, vou a vencer, não, eu vou a conseguir, não, eu vou a lograr, e a coisa está difícil, e o tipo está sempre com pensamento que positivo, sempre, allá arriba. E às vezes você vê uma pessoa de Deus, com o Espírito Santo, mas quando você vai conversar, totalmente negativo. Não dá, não puedo, não vou a lograr. ¿Aonde está o problema de esta persona? ¿Es en el Espírito de Deus? Não, o Espírito de Deus está aí querendo dar a ele a vitória, querendo dar a ele a bendição. O problema está en el Espírito de ele. Você está entendendo, sim ou não? Então, se há muitas pessoas de Deus que não avançam por causa do espírito de ella. Em la igreja vemos isso. Na igreja temos grupos. Força Jovem, Evangelista. E às vezes colocamos um obreiro, tá aí, como líder de la evangelização, exemplo. Aí a evangelização está apagada. Aí quando vamos conversar com este líder, ele, não, pastor, está difícil, é que nada vem a evangelizar, é que na dificuldade, e o pastor queda mirando e vendo o quê? Espírito. Presta atenção. Aí o pastor disse assim, tá bem, vamos fazer o seguinte, vou a colocar outro. Aí entra outro. El outro não habla nada disso, não habla que está difícil, não reclama, não murmura, não mira las que dificuldade. Ele entra com pensamento positivo, ele entra pensando em como vamos ganhar alma, ele busca uma solução, quando vai ver aquele grupo que estava morto, apagado, cresce, multiplica, a gente animada, quer evangelizar, quer ganhar alma. Que foi o que cambiou? Na igreja? Não. Cambiou o quê? Mas o outro obreiro tinha o Espírito Santo? Tinha o Espírito Santo. Lógico que tinha. Os dois tinham o Espírito Santo. Mas às vezes o problema está onde? En el espírito de la persona. Que sempre vê dificuldade, que sempre está murmurando, que sempre está quejando-se, que sempre mira para os obstáculos, que sempre queda mirando para o outro que não hace, é que fulano não hace, é que fulano não ajuda, é que este espírito negativo amarra. Este espírito negativo ata. Quem está entendendo, pastor? Você está compreendendo? E quando há este espírito, não necessita nem sequer do espírito do diabo. O diabo, quando vê que o espírito de la persona está mal, o diabo diz assim, ele mesmo se vai prejudicar solo. Ele solito, não vai avançar nada. Você está entendendo, sim ou não?
Quando o espírito del diablo está em uma persona, já sabemos o que o diabo faz. Ele destrui. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para acabar. Já sabemos que a influência do diabo é destruir com a persona. Mas muitos de nós chegamos em la igreja e o primeiro que Deus hizo foi que arrancar o espírito malo. Deus arrancou o espírito malo. Mas agora Deus precisa cambiar seu espírito, como disse aqui em Ezequiel, e colocar o espírito de ele. Ele habla duas vezes. Ele habla primeiro de dar a nós outro espírito, e depois habla, eu vou dar mi espírito. Ele habla de dois espíritos. O espírito de la persona e o espírito de Deus. Você está entendendo agora? Sim ou não? Quem está entendendo ao pastor? Então, é necessário que pidamos a Deus que Ele venga cambiar nosso espírito. Ele venga colocar o Espírito Santo e Ele venga dar para nós outros um espírito forte. Para que você com um espírito forte del homem e com o Espírito de Deus, você marca a diferença. Você está entendendo, sim ou não? Há pessoas que não têm o Espírito Santo, mas ela tem o Espírito de ella. Talvez você conheça pessoas assim. Pastor, é uma pessoa forte. Ela é diferente. Não mira e diz, caramba, mira como é forte, mire como é determinada, mire como é positiva. E não tem o Espírito Santo. Imagina esta pessoa com este espírito forte, sumado a quê? Você já pensou no que esta pessoa haria? Não é verdade, sim ou não? Você já pensou como seria a vida de ella? Então, se nós temos que ter as duas coisas, foi o que passou com Gedeon. Gedeon tinha um espírito de pobre. Não era pobre economicamente, não. Espiritualmente, ele se sentia menos que todos. E Deus falou, não, eu vou dar para você um espírito de guerreiro, de valiente. Diga graças a Deus. E Deus cambiou este espírito. Gedeon tocou a trompeta e falou assim para os 300. Mire-me a mim e haga tudo o que eu haga. Mira como cambiou. Aquele homem que se sentia el menor, el mais pobre, agora se volviu que um líder. Quando eles venceram a batalha, sabe o que dijo el pueblo para Gedeon? Gedeon, sea nuestro líder. Lidera sobre nós outros. Sea nuestro governador. Por quê? Porque eles miraram para Gedeon e viram que seu espírito cambiou. E Deus não só cambiou seu espírito, como disse a Bíblia também, que Deus vino com o Espírito Santo para dar a Gedeon condições para vencer. Amém? Então, agora nós outros vamos orar, vamos buscar a Deus. Você tem que ter, claro, sobretudo, o Espírito Santo. Amém? Não basta você ter um espírito forte. E não basta ter só o Espírito de Deus. Tem que ter os dois. Pero principalmente o Espírito de Deus. É o mais importante. E depois que você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, talvez
Você já tem o Espírito Santo. Mas você precisa pedir a Deus assim: Senhor, eu sou uma pessoa muito negativa. Você sabe se você é isso. Eu sou uma pessoa que eu creio em los demás. Eu creio assim: fulano pode. Minha esposa pode. Não, minha esposa tem. Aí você habla: não, esposa, tu puedes. Você crê em los demás, mas não crê em você. Quando habla assim: não é você que vai ser. Eu não puedo com isso não. Quem te dijo isso? Você precisa cambiar seu espírito. Amém? Agora, pastor, quem hace este cambio? Não somos nós outros. É Deus que cambia. Nós só temos que pedir a Ele: Senhor, coloque em mim outro espírito. Eu não quero. Espírito é maneira de pensar. Presta atenção. Espírito é aqui, ó. É a forma, a maneira de quê? De pensar. Então, você tem que pedir o Espírito de Deus e pedir a Deus: Senhor, eu quero outro espírito. Amém? Quando nós escutamos alguns testemunhos, principalmente o testemunho de Dom Carlos de Bucaramanga, o que me chama a atenção en ele é o espírito dele. Porque este Senhor, ele está avançando economicamente grandemente. Sabe por quê? Porque eu nunca vi Dom Carlos falando assim: ui, aqui em Colômbia está bravo, ui, aqui está difícil. Não. Eu nunca vi ele falando assim: não, ai, em la igreja o pastor pediu 100,000 pesos, ai, não, eu não vou mais em la igreja. Nunca vi isso. Ao contrário, eu vejo em ele um espírito forte. Isso mesmo, pastor. Vamos. Outra coisa, se o pastor tem um espírito florito, ele chama para o bispo e diz: o bispo, o pastor aqui está florito. Está compreendendo, sim ou não? Ele habla bromeando, não é como se disse, uma crítica, não. Ele é mal intencionado, não, para prejudicar, não. Ele habla rugando com o bispo. Quem está entendendo ao pastor? Está compreendendo, sim ou não? Então, gente, presta atenção. Vamos vencer. Coloque dentro de você: Deus é comigo, eu tenho, o Espírito Santo vai vir aqui a hora e me vai a dar não só o mesmo Espírito de Deus dentro de mim, mas Ele me vai dar também um Espírito forte. Diga graças a Deus. Um Espírito de guerreiro, positivo, que vamos a vencer em nome de quem? Coloque-se de pé. Levante as mãos para Deus. Levante seu rosto para Deus agora. Isso. Espírito, llena mi vida, llena mi vida.